Oi, pessoal, vamos lá continuar nossa aula. A aula passada a gente viu sobre o que eram, os números racionais na forma fracionária. Agora a gente vai ver os números racionais na forma decimal, ok? Lembrando, tá, da última aula, que o que é um número racional? É aquele número que pode ser escrito na forma de fração entre dois números inteiros, ok? E aí eu começo essa aula com um exemplo. 0,5 é um número racional? Então, quando eu te faço essa pergunta, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu consigo escrever o 0,5 na forma de fração entre dois números inteiros? E aí, o que você acha? A gente tem que conseguir escrever o 0,5 como uma fração, que aqui é um número inteiro e aqui também é um número inteiro, ok? Bom, eu já sei que o 0,5, ele é o quê? É o 1 dividido por 2, não é mesmo? Se eu tiver R$1 e dividir para duas pessoas, R$1 dividido para duas pessoas, o que eu vou ter? 50 centavos para cada um, não é mesmo? Então, eu consegui escrever o 0,5 na forma de fração, que é 1 sobre 2, ok? Então, vocês comecem a se familiarizar um pouquinho com essas frações escritas na forma decimal, tá bom? Ou seja, a gente conseguiu ver que o 0,5 é um número racional, porque eu consegui escrever ele na forma de uma fração entre dois números inteiros. Vamos ver outro exemplo. O próximo exemplo, exemplo 2 é 0,33333 infinitamente. É um número racional? Bom, gente, se a gente ver, a gente tem que conseguir escrever o 0,333 em forma de fração entre dois inteiros. Eu sei, e você pode fazer aí na sua casa, pode fazer até numa calculadora, que 3 sobre 9 é igual a 0,3333, ok? Se você dividir aí, pode fazer no seu celular. 3 sobre 9 vai dar 0,33333. Ou seja, esse número aqui, eu consegui escrever ele na forma de uma fração entre dois números inteiros. Logo, o 0,333 é um número racional, ok? Bom, eu queria agora relembrar com vocês, rapidinho, os conjuntos numéricos que a gente estudou até agora, ok? O primeiro conjunto que a gente estuda são os números naturais. Quais são esses números naturais? É o 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Os números naturais são aqueles números positivos que a gente estuda primeiramente quando a gente começa a ir na escola. A gente não começa a contar 1, 2, 3. Então, esses são os números naturais. O que seriam os números inteiros que a gente já estudou e que a gente vem estudando? Os inteiros são aqueles números, os negativos, né? O 0 e mais todos os positivos. Ok, gente? Então, os naturais são os positivos. Os inteiros são os positivos mais os negativos. E os racionais, que são representados pela letra Q, né? Por que pela letra Q? É Q de quociente. Tá bom? Porque os racionais são aqueles que a gente consegue escrever na forma de fração. E fração nada mais é do que uma divisão, tá? E toda divisão tem um quociente, se vocês lembram. Então, o que seriam os números racionais? Seriam os naturais mais os inteiros, ou seja, seriam todos os inteiros, né? Mais aqueles números com vírgula, né? Por exemplo, posso colocar aqui, ó, menos 3... menos 2,5, menos 2, menos 1, 0, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante, ok? Então, os inteiros são esses positivos mais os negativos e os racionais são os positivos, os negativos e mais os números com vírgula. E esses números com vírgula tem que poder ser escritos na forma de fração, ok? Assim como o menos 3 a gente consegue escrever ele em forma de fração,
tem que conseguir escrever também o menos 2,5, o 1,5, o 2,5, o 2,6, 2,7, ok? Esses números, se a gente conseguir escrever eles na forma de fração, são considerados números racionais. Vamos ver um exemplo aí para a gente estar classificando alguns números? Por exemplo, o menos 4, ele pode ser considerado um número inteiro, ok? E ele também é um número racional. Inteiro, porque ele está inteiro, né? Não tem divisão e ele é negativo. Racional, por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. 4 mais 4 sobre 9. Bom, gente, ele não é um número inteiro. Se eu fazer 4 dividido por 9, vai dar um número com vírgula, tá? Então, o 4 sobre 9, ele é considerado apenas um número racional. Por quê? Porque ele é um número escrito na forma de fração entre dois inteiros. O número menos 10 é considerado um número inteiro, tá? Porque ele é negativo. E também um número racional, porque a gente consegue escrever o menos 10 na forma de fração entre dois números inteiros. O menos 0,3 é considerado um número inteiro? Não, né? Porque ele está fracionado, ele tem uma vírgula. Então, ele não é número inteiro, ele é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito em forma de fração. E o menos 40 sobre 5 pode também ser considerado um número racional, porque é uma fração entre dois números inteiros, ok? Gente, deixei alguns exercícios para vocês lá na plataforma, tá bom? Qualquer dúvida a gente tira no dia da nossa aula online, tá bom? É só isso, então, tchau, tchau, até a próxima aula.